Então temos aí Êxodo, capítulo 14. Vamos esperar todos chegarem lá. Êxodo 14. O título da mensagem de hoje é muito importante, meus amados irmãos, porque estamos aí convivendo com essa pandemia, né? E com ela vem uma quarentena, uma pseudo-quarentena aí para alguns. Aí o título da mensagem é Depois da quarentena, o que vem por aí? Então é o título. Depois da quarentena, o que vem por aí? Todos encontraram Êxodo 14? Amém? Então podem abrir os microfones, tá? Que a gente vai fazer a leitura para cada um participar aí um pouquinho. Tá bom? Vai começar com quem? Todo mundo já encontrou? Já. Amém. Flávia, você pode começar? Eu não vou ler não, porque eu faço comida e ainda vou comer. Aí eu nem almocei hoje, aí eu tô... Tá, querida, vai ouvindo aí então. Mas eu tô aqui. Tá bom, tá querida. bom. A gente dá o pulo aqui, vamos lá. Guarda, Marcelo. Tô aqui. Flávia, você pode ler? Começar? Êxodo 14, 1. Nossa. Não, é 14:10. Não, 14, 1. Vamos do primeiro. Então, no meu tá escrito, Javé disse a Moisés. Esse é o Isso. Vai ao próximo, irmão Henrique, se possível. Fala aos filhos de Israel que voltam e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar de Baal-Zefon. Em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Amém. Marina, por favor. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Irmão João, 14:4. Pode ler, João? Eu farei. Pode ler. Eu farei que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão eu sou o Deus eterno. Amém. Os israelitas obedeceram. Amém. Carla? Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército. Marcos? É o 7, né? Isso. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Raquel. E Raquel? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Wanderson? Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Fábio, pode ler o 10? Os israelitas viram o rei e o seu exército marchando e dois ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, do Senhor. Amém. Agora a gente... É a sua esposa que está aí? Disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você não nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Vai ter. Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios.
antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Flávia, Javé combaterá por vós sem que vós preocupeis. Irmão Henrique. irmão Henrique, Então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que marchem. Mariana. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende para os filhos de Israel pelo meio do mar em seco. João, 17. Êxodo 14, 17. João, tem que ligar o microfone. Estou falando para mim. Eu farei que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei conosco quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Carlos, Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus ia à frente dos exércitos de Israel e tirou, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Marcos, E lá entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, fez ventar, por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Wanderson, E os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Fábio, Só um minutinho. 23. é o 23. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, na coluna de fogo da nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Flávia, Vinte- 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar voltou ao seu lugar, enquanto os egípcios, fugindo, iam ao seu encontro. Assim Javé precipitou os egípcios no meio do mar. Henrique, Porque ele tornando os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam no mar, e nem ainda um deles ficou.
Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como burro à sua mão direita e à sua esquerda. Irmão João. Naquele dia, o Deus Eterno salvou o Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Carla. Israel tinha um grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Amém. Amém, amados. Vamos agora interromper os microfones, para não dar microfonia durante essa reflexão na mensagem, né? E o que nós vemos aí, meus amados, o povo de Israel estava saindo do Egito conforme a palavra do Senhor. Deus havia não somente mandado eles saírem, mas por mão forte tinha enviado ao Egito 10 pragas que tinham feito com que os egípcios, o faraó, no caso que estava com o coração duro, todas essas vezes, chegasse a um fim de dizer, não, deixa eles irem, né? E então nós estamos agora diante de uma praga, né? E ver o transtorno que isso está gerando. Agora, lá eles tiveram 10 pragas. E o povo de Deus estava lá durante aquelas 10 pragas. Mas Deus guardou o povo diante de 10 pragas. Então, a primeira coisa que eu queria que você ficasse muito forte no seu coração é que ao longo, quando estávamos ali adorando o Senhor, Deus me fez uma lembrança muito forte que eu queria compartilhar com vocês ao meu coração, dizendo assim, eu estou com vocês, não tenham medo. E a mensagem que eu te digo, para você já guardar no seu coração, Deus está conosco, irmãos. Não é para termos medo, porque Ele cuida de nós. Os israelitas então saíram do Egito por mão forte, depois dessas 10 pragas. E o que viria depois? Somente bonança? Não, aí veio uma situação muito aflitiva. Então, nesse momento agora, estamos diante de uma praga que está aí, né? Se espalhou pelo mundo, vem crescendo, mas um dia isso vai cessar. E quando cessar, o que virá? Seja o que for, meus irmãos, precisamos lembrar que Deus está conosco e nos diz, não tenham medo. Ele está no controle. No início da mensagem da palavra em Êxodo, depois eu convido você, porque é grandão, né? Lemos o capítulo todo hoje, mas é importante você reler e meditar que Deus desde o início estava naquela situação, naquela direção do povo de Deus. Para Faraó, aquela situação em que o povo estava encurralado, na realidade era uma estratégia de Deus, para que o nome dele fosse glorificado. E no último versículo de tudo que lemos, até para que Israel mesmo tivesse uma confiança mais sólida no Deus vivo. É curioso que eles seguiram aquela direção, e se você ler ali no versículo 8 depois, você vai ver que eles estavam marchando triunfantemente. Mas Deus deu a eles uma estratégia. Esse acampamento que eles tiveram junto do mar, tinha sido Deus que falou, olha, acampem-se junto na beira-mar. Você pode reler isso aí também. Eles estavam ali com um propósito. Para eles era um tempo de descanso daquela marcha. Eles vinham andando, irmãos, no deserto. Hein? Eles vinham andando triunfantemente, se alegrando. Eles tinham acabado de serem retirados de uma escravidão de séculos. Imagina a voz de júbilo que esse povo estava. E também depois das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito e nas 10 guardando o povo de Israel. Então, jubilosos eles estavam marchando. Chegou um momento onde eles acamparam, estavam ali descansando. De repente, os egípcios, o faraó com todo o seu exército, vieram atrás deles numa estratégia de Deus, para que o próprio Deus fosse glorificado, pensando que os israelitas estavam cercados. Na cabeça de Faraó e de todo o exército, o mar era a forca de Israel.
mas na forca que o inimigo prepara para nós, ele mesmo é enforcado, porque Deus é conosco. Guarde bem isso. Nunca tenha medo. Se você estiver andando na presença de Deus, Ele te deu a direção, porque Ele está ali. Nós lemos aí também, irmãos, que Moisés, eles tinham acampado, em todo o tempo antes do acampamento, eles vinham marchando triunfantemente. Depois eu convido você a ver isso no versículo 8. Acamparam. E aí veio a ameaça. Muitas vezes na nossa vida, meus amados, as circunstâncias que vão se apresentar diante de nós vão nos convidar a esquecer quem somos, que Deus é conosco, que Ele está no controle, que Ele nos deu a palavra, que estamos seguindo a direção de Deus, e com isso Ele tem um zelo em que se cumpra a glória dEle através da palavra que Ele nos deu. Mas as circunstâncias disseram para o povo de Israel: vocês agora estão perdidos. Vem um exército de Faraó e na sua frente está o mar. A circunstância dizia para eles: agora vocês estão perdidos. E eles começaram a murmurar. Então Moisés vai, além de dar uma palavra para eles de fé, sempre se levante, você é homem e mulher de Deus que me ouve, se levante para dar palavra de fé. Moisés deu palavra de fé a eles, dizendo: olha, os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais tornarão a vê-los. Porque o nosso Deus vai pelejar por nós. Era a fé de Moisés. Naquele momento, Moisés não sabia como Deus ia pelejar, mas ele sabia que Deus ia lutar por eles. E ele, então, vai clamar a Deus. E é curioso a gente ver que, enquanto Moisés está clamando, Deus fala para ele: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche. É como se ele estivesse dizendo: Moisés, permaneça com a atitude de fé triunfante, na marcha triunfante que vocês vinham. Não se ligue com as circunstâncias. Não esmoreça, não desfaleça a sua fé. Levante-se, diga ao povo que marche. Há momentos que há tempo para todas as coisas, irmãos. Inclusive há tempo de marchar e tempo de agir. Ali era o tempo da ação na fé. E Deus dá uma direção a Moisés, estende a vara no mar e o mar vai se abrir. Deus falou para ele. Então a oração certinha ali para aquele momento era: meu Deus, o que eu faço? Não, meu Deus, me salva, porque aparentemente ele clamava nesse sentido. Meu Deus, me salva, socorro, meu Deus, meu Deus. E Deus falou para ele: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Então, muitas vezes nós precisamos entrar, se sentimos a necessidade de orar sim. Mas se Deus já deu a palavra, você tem que dizer: meu Deus, e agora o que eu faço? O Senhor é o meu ajudador. O Espírito Santo é quem me ensina, quem me guia. O que eu faço agora? E Deus vai dar a direção. Ele deu a direção a Moisés, mas era para marchar. E Moisés vai lá, estende a vara, vem um vento oriental, a Bíblia diz, varre o mar, as águas se abrem. 2 paredes, irmãos. Até gostei, o pastor José falou no último culto, que foi o primeiro aquário natural, né? Visto nessa terra, onde as pessoas iam caminhando e vendo os peixes passando naquelas paredes assim. E aquele caminho que se abriu, o povo todo entrou. E aí o exército de Faraó pensou: vou atrás deles. E lembre-se também, ao longo da sua leitura, veja isso. O anjo do Senhor que estava à frente de Israel passou para a retaguarda. Talvez eles não estavam vendo o anjo do Senhor, mas a Bíblia dá testemunho que ele estava ali. E ali já começou um mover de Deus, onde para os egípcios eles olhavam e viam trevas, mas para o outro lado os israelitas viam a luz. Então isso é que diz o seguinte: o caminho santo que você vai entrar pela palavra de Deus, o inimigo não pode passar. Porque o imundo não pode passar pelo caminho santo. Ali havia um caminho santo, Deus abriu aquele caminho. Ele mesmo iria passar, ali representado ali pelo anjo, pelo caminho santo. E o inimigo tentou entrar no caminho santo. Entre no caminho santo. Fique no caminho santo.
Siga o caminho santo até o fim, porque nesse caminho o inimigo não vai te tocar, não vai te alcançar. E se ele entrar, vai ser a derrota dele. Completa, irmãos. E assim aconteceu. O exército entrou e começou a ver as coisas dando tudo errado, e eles mesmos perceberam, Deus está pelejando contra nós. Já era tarde. O mar se fechou e nenhum deles sobreviveu. A coisa foi tão violenta, irmãos. Eles encontraram uma perdição tão grande que quando Israel chegou no outro lado da praia, eles encontraram os corpos dos egípcios. Lá na praia do outro lado. Para você ver. Você sabe que quando a água fecha, ela empurra, né? Então o exército de Israel saiu do outro lado e aquela água foi fechando e aquela água foi empurrando. Chegaram corpos lá do outro lado também. E eles viram. Nenhum deles se salvou. Então eu quero que você perceba na palavra de Deus que o nosso Deus, mesmo que depois que passe essa situação, essa pandemia que está aí, se vier uma situação aflitiva, não tenha medo. Deus é contigo. Permaneça no caminho santo. Vai na palavra de Deus triunfantemente. Não desanime, não murmure, não recue. Porque você vai chegar do outro lado e vai poder cantar como o povo de Israel cantou. Continuando marchando triunfantemente. Amém, meus queridos? Amém. Vamos aí abrir, glória a Deus, vamos aí abrir a palavra, os microfones, para a gente poder meditar conjuntamente. Eu vou fazer umas perguntinhas aqui, como sempre, né? Fiquem à vontade para que possam participar, tá bom? Não sei. Então vamos lá, amados. Primeira perguntinha aí. Após conviverem com as pragas no Egito, amém, glória a Deus. Após conviverem com as pragas do Egito, o povo de Israel estava agora numa fase diferente, mas enfrentaram uma luta, que foi a ameaça dos egípcios, que vinham com a fúria contra eles perto do Mar Vermelho. Qual lição fica que aprendemos desse fato? Tem que repetir. Tá longa, né? Vamos lá. Após conviverem com as pragas do Egito, o povo de Israel estava agora numa nova fase, mas enfrentaram uma luta, que foi a ameaça dos egípcios, que vinham com fúria contra eles perto do Mar Vermelho. Qual lição aprendemos deste fato? Deu para entender a pergunta? Deu. Quem quer falar? Eu terei de aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Com Jesus Amém. pode tudo. Amém. Ótima lição. Qual mais? Outra lição. Um de cada vez, hein, irmão? Não vai embolar aí, não. Não fala todo mundo de uma vez, não. Pode ligar os microfones. Eu estou vendo um monte de Pode falar, irmão. Ligado. Uma lição que eu tenho, que sempre que eu vou tentar colocar desligada na nossa vida, Deus sempre vai usar isso a nosso favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Com certeza. É mesmo. Quem mais? O que mais que a gente aprende? O que mais podemos extrair aí, irmãos, deste fato, né? Uma lição muito interessante também é a gente saber que não é a estratégia humana, não é o caminho que nós fazemos. Não é o caminho que nós fazemos, mas é com quem nós estamos, né? Porque os egípcios, eles trilharam o mesmo caminho que o povo de Deus trilhou dentro do Mar Vermelho. Só que o mar só se abriu para o povo de Deus. Para eles, o mar se fechou. Então, vai muito além de estratégia humana. É com quem nós estamos que vai fazer a diferença. Amém. Como a Thaís falou, não importa onde estaremos depois da pandemia. É com quem nós vamos estar. Então, o mesmo caminho, no mesmo momento, desfechos completamente diferentes. Porque um povo estava andando com Deus e o outro não estava com Deus. Verdade. Eles tinham acabado de sair de um problema, né? De várias pandemias.
e achavam que estavam livres dos problemas. Mas veio o faraó, o exército todo do faraó veio atrás deles, e eles acharam que eles iam morrer. Mas como eles estavam com Deus, eles foram libertos, eles foram salvos. Não só foram salvos, né? Deus acabou com os inimigos deles. Amém. Uma outra observação para terminar é que eles não estavam mais bem preparados, humanamente falando, do que o povo de Deus, com seus cavalos, Verdade. com seus cavaleiros, mas isso não foi suficiente, porque realmente, se Deus estiver conosco, é a diferença que vai fazer a nossa vida mesmo. Glória a Deus. É uma diferença, né? Então a gente pode dizer que a gente aprendeu nessa lição a confiar no Senhor? Mesmo que aqueles que se levantam contra nós são mais fortes do que nós, mais preparados, como Marcos falou, nós temos alguém que é o Senhor dos Exércitos, que está do nosso lado e luta por nós. Amém. Amém. Mais alguém, queridos? Gostaria de completar? Tem que ter fé e às vezes E às vezes o quê, irmão? Não ouvi. tem que ter fé e às vezes a conexão às vezes ela fica oscilante, mas eu disse que tem que ter fé e às vezes ter paciência, né? Porque o tempo é de Deus, como os irmãos já falaram, mas quando Deus peleja por nós, por mais que a luta seja complexa e grande aos nossos olhos, mas a vitória que Deus dá é uma vitória excelente, né? Então, Amém. Às vezes a paciência é necessária, né? Também, além da fé. É verdade. Amém. Mais uma perguntinha aqui, queridos. Se for para o nome do Você Senhor... não deu a resposta. que já mais ou menos responderam, né? Mas uma coisa que dá para completar aí, né? É que Deus ele havia sido glorificado já durante as pragas, né? E era um momento das pessoas fazerem memória sobre o passado que elas tinham tido recente, de milagres do próprio Senhor na vida deles, né? E se nós pararmos um pouquinho, a gente poderia meditar da seguinte forma: se Deus fez tudo isso, seria agora para morrer assim, dessa forma aqui no deserto? Apertado desse jeito? É muita falta de fé. Então, assim, é muito importante, irmãos, a gente lembrar desse aspecto, porque as circunstâncias lá na frente, no dia que formos nós, de alguma maneira, apertados com alguma situação, que a gente, de repente, não faça o mesmo, de deixar, de lembrar de todos os cuidados, milagres, livramentos, bênçãos que Deus nos deu, e de quão grande, maravilhoso, fiel e milagroso e poderoso e extraordinário é o nosso Deus. E a gente ficar preso à situação, né? E até num risco de falar o que não devia, né? Murmurar. Murmurar. Eles murmuraram. Mais uma perguntinha aqui para emendar com essa ideia. Se for para o nome do Senhor ser glorificado, podemos ter tranquilidade, aí, irmão Wanda, podemos ter tranquilidade de que venceremos todos os desafios pós-quarentena? De novo, se for para o nome do Senhor ser glorificado, podemos ter tranquilidade de que venceremos todos os desafios pós-quarentena? Sim, o que vocês acham? Sim, o que vocês acham? Sim. Com certeza, né? Amém. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui para aqueles que não puderam acompanhar o culto no domingo. O pastor Josué, ele fez uma alegoria, assim, trouxe uma figura muito interessante, né? Ele falou que a lagarta, ela entra no casulo, né? E passa aquele período todo lá dentro do casulo, né? E depois ela sai do casulo e vira uma borboleta. E sai com asas e bela. Ela entra, vamos dizer assim, numa situação, né? Bem fininha assim, a lagarta, para a gente ser sincero, né?
difícil a gente gostar de chegar perto da lagarta, mas assim, a borboleta a gente já tem um desejo, mas aqueles bichos são bichinhos bem assim, ariscos, né? Porque são frágeis. Então eles saem fora, mas a gente tem vontade de ver, de ficar pertinho ali, né? Então ela sai do casulo, depois daquela, entre aspas, quarentena que ela fica ali, para voar imediatamente. Entendeu? Então, você pode se ver assim, de repente você se vê na quarentena, numa situação difícil, numa situação complicada, porque você não está podendo tudo que você podia antes, mas Deus está nesse momento num tempo de preparação, e para quando você passar por isso, você sair para voar. Essa é a vontade do nosso Deus. Tá? E imagina se a lagarta, que ela quebra ali o casulo dela, né? A lagarta não, já a borboleta, ela quebra o casulinho. Se você assistir no Google, você vai ver. Aí, ou em algum canal de animais, né? Ela quebra o casulinho, abre espaço, balança as asas e decola, meu amigo. Ela não olha para baixo e agora? E começa a murmurar, Deus, por que o Senhor não me manteve no casulo? Estava tão quentinho. Não! Ela sai por voo, é a coisa mais linda. E é isso que Deus vai fazer conosco depois do nosso casulo, da nossa quarentena. Você vai romper ali e de repente você vai olhar e vai ver a dimensão abaixo para a borboleta, que não é um desafio. Ela nunca voou, irmãos. É o primeiro voo que ela vai dar e ela já está lá no alto. Mas ela não olha para isso, para as circunstâncias. No natural dela, e a gente tem uma coisa muito mais do que o natural que chama-se fé. A palavra é pequena, mas é tão poderosa, irmãos. Nós temos a fé. E a fé que Deus coloca no nosso coração faz com que a gente vá alçar esses altos voos com Ele. Amém? Vamos seguir então? Mais uma perguntinha aqui. Quer perguntar? Pergunta aí, Três. Não, pode perguntar. Pergunta aí. Por que devemos evitar murmuração diante dos desafios pós-quarentena? A murmuração... A murmuração, ela, em qualquer momento, né? A murmuração, ela é um... Como é que podemos dizer? A murmuração, a primeira coisa é não confiar em Deus, né? É crer que Deus não possa fazer. Em segundo lugar, a murmuração é uma reclamação com Deus. É como se Deus não soubesse o que está fazendo, né? E por isso a gente está passando por uma situação A, B, C ou D. É descaracterizar mesmo, porque não está a descaracterizar Deus, né? Tirar ele da essência, do trono dele e tratar ele como qualquer outra pessoa, né? A murmuração é uma coisa que agride muito os ouvidos de Deus. Deus, ele abomina mesmo a murmuração. Amém. Quem mais? Ninguém aí não é murmurador não, né? Pode falar. Parece que quem tem fé não murmura. Verdade. Quem tem fé não murmura. Boa slogan, hein? É simples assim. Toma, mais do que irmão. A oração faz com que Deus ele desvie os olhos e os seus ouvidos para os murmuradores. Né? Tanto que os ouvidos e os olhos de Deus, nesse momento do Mar Vermelho, né, que eles estavam ali diante de atravessar o Mar Vermelho, que o povo murmurou, Deus focou na fé de Moisés, não do povo. Amém. Porque se Deus tivesse olhado a murmuração do povo, o povo todo ele ia ser exterminado ali naquele momento. Ia voltar a ser escravo, né? Porque era o que eles estavam murmurando. Queriam voltar para o Egito para serem escravos. Na verdade, se a gente for perceber historicamente, Faraó não queria nem mais os escravos, né? Ele queria matar os escravos, né? A ideia dele era matar os escravos. Vocês acham que a murmuração atrapalha o cumprimento das nossas promessas? Lá atrasa, com certeza. Com certeza. Atrasa nenhum. Atrapalha, né? Esses murmuradores aí, eles chegaram na Terra Prometida? Não. Só a geração
dos mais novos, né? A geração mais velha. Pior que Moisés já teve que ir junto nessa lista. Moisés não entrou numa furada, né? Foi. Bateu a rocha, era só para falar a rocha. Lógico que aqui na história de Moisés, nessa história tão bonita bíblica, né, é uma proporção muito grande. Quer dizer, Deus fez milagres assim maravilhosos na vida deles, né, e mesmo assim eles murmuraram. Mas vendo aqui para o nosso lado, será que a gente também não murmura de vez em quando, esquece de coisas pequenas, menores que Deus já fez na nossa vida? Essa pergunta é muito boa, né, irmã Thaís? Porque, desculpa, eu vou falar de novo. Fica à vontade. Porque nós tendemos a olhar sempre para o momento atual e não se lembrar do que Deus já fez. A nossa carne, ela tende a isso. Quando a Bíblia manda a gente lembrar daquilo, trazer memória daquilo que nos traz esperança, é lembrar justamente os milagres também que Deus já fez. Porque se nós já saímos de tantas provas que nós passamos, por que a gente não vai passar pela pandemia? Porque não passaremos por essa também, se para Deus nos tirar da pandemia é a mesma coisa que nos tirar de qualquer outro problema. Verdade. Isso é um exercício, né? Nós não fizermos esse exercício diariamente, nós tendemos a nos preocupar, ficar com esse problema, e a consequência é murmurar, com certeza. Às vezes a gente... verdade, pode falar. Então, às vezes, a gente também... E nós precisamos também nos policiar constantemente, né? A gente precisa estar cheio de Deus e nos policiar, porque senão a nossa carne tende a reclamar mesmo, a murmurar. E a gente precisa realmente estar em Deus e buscando em Deus, e nós sermos crentes maduros, né? Saber que na nossa vida, às vezes, as coisas vêm contrárias para nos forjar, para nos amadurecer, sermos crentes, deixar de sermos crentes leitinho, né? E termos comida mais sólida para comer. Então, assim, é mesmo a gente se policiar mesmo e buscar em Deus e estar vigilante para a gente não cair mesmo na prática da murmuração. Amém. E a nossa carne tende muito a isso mesmo. É verdade. Uma coisa importante, irmãos, também de ver é que quando a pessoa ela murmura, Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, né? E sabendo disso, então, como Deus criou todas as coisas pela palavra, ele disse, haja luz e houve luz, né? Haja terra seca, tudo aquilo que está lá em Gênesis no iniciozinho. Quando o inimigo consegue, efeito colateral que eu estou falando agora, tá? Quando o inimigo consegue tomar conta das suas palavras, para elas não serem palavras positivas, palavras da fé, ao contrário, você começa a usar sua língua e estabelece o quê? Uma mente e um negativismo que ele começa a ser traduzido naquelas palavras. Então é como se tivesse o inimigo conseguiu azedar aquela alma, né? Antes era, vamos dizer, um doce do Senhor, mas depois o inimigo de alguma maneira conseguiu azedar aquele doce. E nós não podemos azedar, irmãos, porque a nossa língua, nela tem o poder da vida e da morte. Amém. A nossa língua foi feita para louvor a Deus, para proferir as santas palavras de Deus, para soltar aquilo que edifica. E quando o inimigo consegue que uma pessoa entre na murmuração, ele faz com que a pessoa saia do âmbito da fé. Foi o que os amados falaram. Ela começa já a confessar o negativo. Ela diz, eu nunca, jamais blasfemaria contra Deus. Mas ela não percebeu que aquela murmuração que ela soltou é uma forma de dizer, Deus, eu não acredito em você. Você não é mais o mesmo, como Hebreus diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então isso é uma coisa muito séria, né? Tanto que os amados falaram, alguns aí, lembro do irmão Henrique em especial, que realmente isso aí faz perder bênçãos, irmão. Não somente atrasar, mas faz perder, como alguns também lembraram aí, que o povo não entrou na terra prometida. Amém? Vamos então aqui mais uma perguntinha aqui, queridos. Qual o conselho de Moisés para o povo
expresso nos versículos 13 e 14. Aí vamos lá, 13 e 14. Êxodo 13 e 14 para a gente meditar. Capítulo 14. Versículos 13 e 14. Quem pode ler para nós aí, queridos? Já abriu rápido assim. É o 13 primeiro, hein? Um de cada vez. Moisés, porém, disse ao povo. Moisés, porém, disse ao Opa, tem um eco aí, hein? Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Vai em frente. Vai em frente. Pode continuar? Vai, querido. Que hoje o livramento, vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Então, meus amados, observe o que Moisés falou. Que conselho de Moisés para o que é expresso ao povo nesses versículos? Qual é o conselho de Moisés? Acho que tenham fé, né? Fé, né? Acreditar em Deus. Amém. Não temer. Amém. O que mais? Quando ele fala, vós vos calareis, eles vão parar de reclamar agora. Com Vão calar uma troca aí, porque tem muita reclamação no meio de vocês aí. Mais ou menos isso. Sabe que eu me lembro do versículo, quando eu leio esse, eu lembrei de um outro versículo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então aqui diz, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Amém. É uma palavra cumprindo a outra, né? Então, quando Deus nos livra, Ele nos livra definitivamente, né? Ele faz a obra completa. Amém. Amém. Ele não vai livrar a gente de meio problema, vai livrar do problema inteiro. E é uma vitória tão contundente, irmãos, que você poderia pensar assim, nós, né, poderíamos pensar, o Egito é um país muito grande, eles poderiam mandar um outro exército, dar a volta ali pelo Mar Vermelho e pegar, já que o povo estava caminhando, iria devagarzinho, do outro lado, né? Mas eles nem exército tinham mais, perdeu o exército inteiro lá naquela água. Irmão. Então, eu creio, né, que levou meses, talvez, até que o povo que ficou, né, vamos dizer, os civis que ficaram no Egito, tivesse a notícia do que aconteceu. Porque simplesmente o povo naufragou inteiro no mar, lá o exército. Então, quem é que ia dar a notícia se o povo de Israel foi para o outro lado? Deve ter levado um tempo para acharem alguns corpos, e acharam mais e mais corpos, um montão de corpos. Falaram, o exército inteiro se naufragou aqui, manda avisar lá no Egito. Então, irmãos, a vitória que Deus dá é porque Ele diz, eu pelejarei por vocês. Como a Thaís falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo prometeu assim, a peleja é dele, amém, irmãos? E outra coisa importante, queridos, é meditar sobre o medo, né? O medo também atrapalha. É natural no ser humano, porque é uma espécie de segurança, um mecanismo de autodefesa, a Thaís falou bem, para que a gente não faça qualquer coisa, se machuque, né? Tenha outras perdas. Então isso está em nós, inerente. Assim como Deus colocou em nós outras seguranças, por exemplo, tem um disjuntor em nós, cada um de nós tem o seu, irmão. Claro que uns mais, outros menos, que em alguma situação muito aflitiva a pessoa desmaia, desliga o disjuntor dela, né? A gente vê isso em pessoas mais sensíveis, acontece com mais facilidade, mas uma pessoa mais robusta, numa aflição ainda maior, provavelmente o disjuntor dela desligaria também. Ela chegaria ao desmaio. Só que esse medo que a palavra de Deus diz, para a gente não ter, é um medo que nos escraviza, que rouba os nossos sonhos,
É um medo que contraria a palavra da fé. Não é esse medo no sentido de você ter uma certa prudência em fazer as coisas. Entendeu? De você não se lançar assim de forma imprudente. É o medo da escravidão. É aquele que escraviza. Esse a gente não pode aceitar. Não. Porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deu espírito do medo, mas nos deu espíritos. Nós agora somos filhos. E como filhos podemos dizer Abba, Pai. E porque somos filhos e temos a segurança de Deus, que Ele cuida de nós, não podemos ter esse medo, irmão. Medo da escravidão fica no passado, é do velho homem. O novo homem é livre, porque somos filhos. Amém? Amém. Se a gente observar também, a gente vê que eles eram ansiosos, né? Que a ansiedade já existia lá naquele tempo. Porque se eles confiassem, né, eles iam até o final e eles veriam as promessas que Deus tinha, né, que tudo que o Senhor teria reservado para ele, e eles teriam conseguido, mas na verdade eles estavam ansiosos. Então eles não, quando você tem ansiedade, você também perde um pouco da fé, né? Você não confia, murmurar, uma coisa vai chamando a outra. E aí você murmura, e por fim você realmente não, as bênçãos não chegam até você. Perde a Amém. Então a gente tem que estar sempre muito atento para isso, né? Quando a ansiedade vem, a gente já começar a orar, buscar no Senhor, para que a gente, porque aí o irmão falou, a ansiedade gera medo, o medo gera falta de fé faz murmuração, as promessas, a murmuração, e aí uma coisa vai linkando. Então acho que a grande questão, assim, pelo menos na minha vida, isso tem nesse período principalmente, eu tenho ficado muito atenta para qualquer sinal de ansiedade, eu buscar logo na palavra, Amém. Orar, meditar, porque isso começa a não deixar que a gente evolua para outras coisas, né, maiores, tirando a gente da presença do Senhor. Verdade. Amém. Verdade. Alguém quer completar? Esse versículo 14 fala muito ao nosso coração. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se ou creiam, né? É um versículo que tem que estar sempre no nosso coração. O Senhor luta por nós. Amém. Nós não lutamos sozinhos. Eu ganhei o livro da Júlia, do Dia das Mães, que eu já li muito, eu leio muito, eu gosto muito de ler. Eu falei para ela que é o melhor livro que eu já li, tirando a Bíblia até agora. Porque é de um pastor e é o fim da ansiedade. Eu acho que todo mundo devia ler. Bota lá no grupo depois. Porque é totalmente em cima da palavra, né, que ele fala, e é realmente um ensino, né, principalmente nesse tempo. Eu falei para ela que foi um presente perfeito, que a gente tem uma tendência a ficar ansioso, né, o que vai acontecer depois, verdade, ansioso no momento. Então é perfeito, é de Max Lucado, ele é um pastor, né, americano. Acho que eles conhecem, né? E ele é é muito conhecido. Maravilhoso, porque ele vai novamente a nossa mente mesmo, para que a gente pense nas coisas de Deus e tire um pouco dessa ansiedade, que nesse tempo é muito ruim. Amém, querido. Põe lá no grupo lá a referência, por favor, querido. Eu vou botar o nome. Amém. Mais uma perguntinha aqui, amados. Quem pode ler o verso 15 na sequência? Quem ainda deixou aberta a Bíblia aí, por favor, lê para nós aí o verso 15. Quem pode ler para a gente? Eu. Quem? 15. 15. Está aberto aqui. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Oh, glória! Amém. Aí vem a perguntinha aqui, queridos. Nesse verso temos uma lição sobre ação e oração, né? Uma coisa é ação, outra é oração. Temos uma lição nesse verso sobre lição e oração. Qual é essa lição, irmãos? Tem uma que oração. a gente tem que orar, mas fazer também a nossa parte.
parte, né? Que algumas vezes, uma vez o pastor pregou sobre isso, né? Para o sobrenatural do Senhor vir, nós precisamos fazer o natural. Às vezes, o sobrenatural do Senhor vai vir do nosso natural, né? Da nossa ação. Algumas vezes a gente não vai receber alguma coisa porque a gente não fez a nossa parte. É verdade. Quem mais? Outra lição importante também é nós termos discernimento para saber qual é a hora de agir e qual é a hora de orar. Amém. Às vezes a gente inverte, a gente quer orar na hora que é para agir. Amém. Tem horas que a gente quer agir, mas é hora de orar. Inverte, né? Então, essa sabedoria de saber qual é a hora, né, de agir e qual é a hora de orar. Às vezes nós ficamos ansiosos porque a gente também não consegue detectar, discernir os tempos, né? É uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus, é esse discernimento, sabe? A hora até de falar, a hora de calar. Aí eu lembro daquela outra passagem, né? Há tempo para todas as coisas. E eu queria saber esse momento também de a hora de agir, a hora de só orar, porque realmente faz toda a diferença. Faz muita diferença. É a nossa oração. E se aqui o povo ficasse só orando, eles teriam recebido essa salvação? Esse livramento? Não. Teria não. Eles tinham que agir. Tem que ser no plano de Deus, irmão. Quando o homem assume o seu próprio plano, o nosso plano é falho, o de Deus não falha. Amém. Mais alguma coisa os irmãos querem completar? Irmão João Fiel, o irmão Henrique, fiquem à vontade. Irmã Marina. Estão caladinhos hoje, ó. O que eu vejo, o que eu entendo aí, que é a pergunta que Deus faz, né? Deus Deus falou assim, na verdade, Deus destravou para Moisés, né? Por que continua pedindo? Por que tu continua clamando? Você já sabe o que faz você e o povo. Eu já tinha falado para Moisés. Verdade. Que era para eles agir, né? Continuar marchando. Amém, meus irmãos. Então, pode falar, querido, fala. Eu acho que tudo depende se você está com o Espírito Santo, entendeu? Eu acho que é o mais importante. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, eu acho que ele vai dizer para a gente qual é o próximo passo. Eu não preciso me preocupar com isso. Desde que você esteja realmente em espírito, né? Você esteja com o Espírito Santo, ele mostra. Porque se a gente ficar tentando adivinhar qual é, se a gente está certo, correto, errado, assim, assado, o ser humano é muito difícil de saber, porque o momento muda a cada segundo. O mais importante é você estar no caminho do Espírito. Amém. Do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia. Ele vai buscar Deus, vai conduzir através do Espírito Santo a decisão certa para você no momento certo. Amém, querido. O Espírito Santo, ele é nosso, ele realmente nos ensina, né, nos consola e nos guia. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Deus é conosco. A palavra de Deus fala disso sobre o Senhor Jesus. E o Espírito do socorro do Senhor Jesus, ele está junto daqueles que são dele. Neles, Jesus falou, eu virei para vós e habitarei em vós. Então nós podemos ter essa confiança. Agora, sentir uma necessidade de orar, se Deus já lhe falou o que fazer, só pergunte como fazer, né? Isso aí não vai ser um motivo de problema na sua vida. Mas é importante, Moisés ele teve essa direção. O que é importante também, amados, é a gente lembrar o seguinte, se já oramos no passado, Deus já deu a palavra, a direção, a gente está seguindo, né? Mesmo que venham circunstâncias, situações, se Deus já tinha falado, você estava marchando, aí você parou numa situação, né, que se apresenta, como o irmão bem colocou, no dinamismo das coisas, às vezes a coisa muda. Aí você chegou numa situação onde você tem um questionamento que vem, isso é natural no ser humano. O e agora, né? Vem aquele e agora aqui na nossa mente. O que é importante, irmãos, é a gente lembrar de tudo isso. Se Deus já falou,
se Deus já deu a direção, se nós consultamos pessoas também no sentido de buscar, porque às vezes a pessoa está buscando e Deus usa um vaso para lhe dar uma palavra, você sabe que aquilo é de Deus, falou no seu coração, aquela pessoa era só um interlocutor, você sabe que Deus usou ela. Então você já está com aquela palavra viva no seu coração, o que você precisa fazer? Como os amados falaram, confiar e seguir, porque independente das circunstâncias, o nosso Deus luta por nós. Amém? Amém. Meus amados, eu queria fazer uma oração, porque por causa dessa situação da pandemia, né, para que a gente possa ter a segurança, e depois vamos orar pelos pedidos, né, que a gente possa fazer uma oração agora específica, para que depois que terminar a quarentena, né, lembra da borboleta aí, né, que nós comentamos, que nós possamos voar, né, mesmo que situações aflitivas se apresentem, novas, que a gente nem está enxergando agora, mas que a gente esteja em paz com Deus para seguir triunfante marchando nessa direção, né? Então, que a gente tenha a direção de Deus também. Então, eu gostaria de orar nesse sentido e pedir aos amados que oremos juntos. Ore comigo, tá? Para que a gente possa invocar essa certeza do Senhor no nosso coração para seguir, né? Para os novos desafios que virão, né? Os esperados e os inesperados, tá bom? Oremos então, fechemos nossos olhos, queridos. Então, diga assim para Deus: Senhor meu Deus e meu Pai. Diga com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu me arrependo e me coloco Eu me arrependo e me coloco diante da Tua presença diante da tua presença para confessar eventuais pecados, os que eu me lembro também, e coloco minha vida em Tuas mãos, como filho submisso, para obedecer a Tua palavra e para seguir confiantemente a palavra do Senhor em todos os meus caminhos. Quero fazer dos meus caminhos os seus caminhos. Tem vaga para o Senhor Jesus. Tem vaga para o Senhor Jesus. No meu coração e em todas as áreas da minha vida. Eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e condutor dos meus caminhos. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos abrir então agora os amados fazerem os pedidos de oração. Quem gostaria de trazer pedidos, irmãos? Eu vou pedir pela minha vida. E uma. Por quem, irmã? Não ouvi. Por mim, pelo meu aniversário, pela minha vida. Amém. Veja o que encontrei. Bom, Ricardo, Sim, irmã. eu quero colocar ainda aquela irmã que eu coloquei na semana passada, irmã Lília. Lília, né? Lília, isso, ela continua internada, ainda está num quadro ainda complicado, e para Deus continuar fazer um milagre ali na vida dela. Amém. Amém, querido. Eu pedi pelo irmão Robson, e eu encaminhei o currículo dele para uma pessoa, que tinha uma oportunidade de emprego, para que Deus venha abrir a porta de emprego. Amém. Sim, irmão.
Antes da gente continuar, queridos, eu gostaria de levantar aqui, se Deus tocar no seu coração, para que você possa nos ajudar e semanalmente, antes do nossa célula, se Deus tocar como servo no seu coração, nós vamos fazer eu vou fazer essa listinha aqui e vou colocar na célula. Aí em cada semana, eu peço a gentileza a esse servo do Senhor, ou servo que vai se levantar, que Deus tocar no coração, eu vou estar em oração. Depois fala, olha, eu gostaria de fazer isso, né? Toda semana atualizar essa nossa lista de oração, colocar no grupo. Tá? Quem sentir isso no coração, Deus vai te recompensar. Tá? Nos ajude com isso. Então, olha, irmã Carla, agradecer pela vida, pelo aniversário, né, querida? A saúde, né? Que deu negativo o negócio aí, Deus é bom. Pela Lilian, cura da Lilian, pelo irmão Robson, a porta do emprego, né? Quem mais, irmãos? Pela irmã Ana, né, que pediu oração, né? Que continue a oração também pela vida do Paulo, o nosso amigo que está ainda internado no CTI. O caso dele ainda está grave, mas está estável. Mas a gente tem fé que ele vai sair dela. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Quem fala? Pelos pais do Maurício do Pai. Isso. Ah, sim. Quero pedir por Reginaldo e Edinaldo. deles, acalmando ela. Ainda está muito recente, ele tem ficado muito agitado. Amém. Rosa, que o Senhor continue dando consolo. Amém. Deus nos dê força para que a gente possa passar por essa atitude firmes e equilibradas. Amém. Amém. Na presença da palavra. Amém. Amém. Mais algum pedido? Mais alguém? Oração também, Thaís, pelo meu tio. Eu acho que eu botei na célula, né? Colocou. Meu tio está na UTI. Teve um AVC. A noite passada. Qual é mesmo o nome dele? Albino. Albino. Coloca também a oração pela a outra Ana, que teve o neném. Está internada ainda. A outra Ana? A que a Simone pediu. Eu queria continuar pedindo pela minha vida, né? Amém. Irmã Marcela. Minha passagem de volta foi cancelada, mas eu tô orando a Deus para minha de ida continuar firme. Amém. E para dar tudo certo, para eu chegar com saúde, né? Porque a ideia justamente é poder ver minha família, então eu preciso, além de chegar, ainda estar com saúde. Então esse é o que eu tô na luta aqui, na oração. Amém. Amém, Marcelo. Também, né? Quem, irmã? Pela Juju. A Juliana. Oi, Juliana, paz? Que se converteu, tudo bem? Oi. Glória a Deus. Amém. Você é essa que está sentada de vermelho. Obrigada, gente. Que benção a sua presença, viu, Juliana? Deus ama você. Bem-vinda. Obrigada, gente. Quero orar aqui por vocês também. Amém. Mais alguém, amados? Vamos então orar. Eu peço o irmão Henrique para fazer a oração de agradecimento pela nossa reunião, né? Pelas famílias representadas por cada um de nós. E na sequência eu entro juntamente com o irmão orando pelos pedidos específicos, tá? Pode ser, irmão Henrique? O maior prazer. Amém, glória a Deus. Então, oremos, amados. Deus amado, Amém. Pai Celestial, nós pedimos nessa noite, Deus, por todos os pedidos, por
todas as filhas que aqui está presente, representando dezenas de pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho. Te agradecendo por esta semana que nós tivemos, uma semana de luta, mas uma semana de muita vitória. Glória a Deus. Glória De cada um, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, cada um proteger de todo mal, proteger nossos filhos, proteger nossos pais, nossos irmãos, todos os nossos familiares, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, tocar sempre o nosso coração, para que nunca venha esse sentimento de medo do coronavírus, dessa pandemia, tocar o nosso coração e deixar a gente angustiar. Tire toda a ansiedade do nosso coração, da nossa mente. Amém. E esse momento que nós estamos vivendo, nós não imaginávamos, mas o Senhor já preparou a vitória, Senhor, desse vírus maligno, Senhor. Amém. E sair muito mais fortalecido e agradecendo mais a Ti, Senhor. Nada é por acaso, tudo tem um porquê, Senhor. Amém. Nós não estamos diante, Senhor. Esse coronavírus não é à toa, Senhor. Tudo tem um propósito segundo a sua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai, unindo a minha fé com a fé do amado irmão Henrique, nós te agradecemos pelo Senhor ter dado essa palavra ao nosso coração, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos livra de todo mal e que no teu controle, Pai, na tua direção, o Senhor pelejará por nós. Nós te agradecemos muito, Pai, por esta palavra e sentimos alívio, Pai, pelo Senhor ter nos dado esse conforto. Nós te amamos e te agradecemos. Também aproveitamos, Pai, para pedir por esses pedidos específicos, unindo a minha fé com a fé do irmão Henrique e demais irmãos que estão em oração. Nós te agradecemos pela vida, Pai, da irmã Carla. Ela vai aniversariar e também pelo livramento que o Senhor deu a ela, porque por mais que ela tenha sentido sintomas, ela não apresentou no exame essa praga na vida dela. Nós te louvamos, Pai, porque ela pode ter a certeza que ela não será e nem foi vetor para alguém. Né? Não somente ela não piorou, ela ficou boa, o irmão Maurício também, né? Tiveram como que uma gripe um pouco mais forte, mas nada que os levasse até a uma situação mais grave. Nós te louvamos por esse livramento, Pai, também. Louvamos o Senhor pela vida dela, que o Senhor continue usando a tua filha, a tua serva, e que ela, com essa alegria, esse dinamismo que tem, venha a ser muito usada pelo Senhor e venha a ter muitas alegrias, vida, paz e saúde, vinda do alto do Senhor. Nós te louvamos pela vida dela, Pai. Nós te pedimos, Pai, por curas, porque o Senhor Jeová Rafá, a palavra de Deus diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E nós cremos nessa palavra que está em Isaías 53, versículo 4, Pai. E se o Senhor Jesus já tomou, nós temos uma palavra de Deus para tomarmos posse e invocarmos o Senhor para que isso venha se materializar na vida daqueles que estão enfermos, Pai. E nós pedimos por eles. Pedimos aí pela Lilian, Pai, pelo Paulo, também pelo Albino, Pai, e a Ana. Essas pessoas, Pai, eu te peço, envia o Espírito do Senhor, o Espírito do socorro, Pai, para vir sobre eles, Pai, onde houver espíritos de trevas, espíritos de enfermidades, que eles saiam, e eu uso o teu poder para a tua glória agora, dizendo, em nome de Jesus, ó Pai da mentira, você e seus espíritos que vêm para roubar, matar e destruir, eu os amarro na vida da Lília, na vida do Paulo, na vida da Ana, na vida do Albino, e ordeno, saiam com toda a obra de destruição dos corpos deles, eu os expulso no nome de Jesus. E enquanto não saírem, de agora e para sempre, sejam queimados, sejam quantos forem. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que envie os anjos lá para repararem aquilo que foi danificado no corpo deles. E que eles venham ter do Senhor a bênção da saúde, Pai. Porque Jesus, o nome dele está acima dos céus, tem todo o poder nos céus e na terra. E nós, no nome de Jesus, determinamos isso para a tua glória. Única e exclusiva, Pai, a glória é tua. Não é do homem, mas do Senhor.
somente do Senhor e a glória é tua. Amém. Meu Deus, eu te peço também, Pai, pela irmã Ana e família, tiveram uma perda recente. Envia o Espírito Santo, meu Deus, para consolar a irmã Ana e as filhas, Pai, para levantá-las no Senhor, meu Deus. Eu te peço também, meu Pai, pelos irmãos Reginaldo e Edinalva, Pai, casal tão lindo que está junto esses anos todos, Pai. Nós amamos eles e te pedimos que o Senhor, meu Deus, venha consolá-los, porque são pais e perderam recentemente um filho, o filho mais velho, aquele que mais eles conviveram ao longo de toda a vida, no sentido de que é o mais velho, Pai. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa visitá-los e que eles sintam uma paz, assim, um preenchimento no coração deles milagroso, porque só o Senhor pode consolar a esse nível. Só o Senhor pode tirar a dor do coração de uma mãe que perdeu seu filho, a dor do coração de um pai. E nós te pedimos, ó Deus, que tu és pai e sabe o que é a dor, porque o Senhor viu, o Senhor contemplou Jesus na cruz, o Senhor sabe bem disso, o que é perder um filho. Em nome de Jesus, eu te peço, envia, meu Deus, o Espírito Santo para consolar toda a família, além de Reginaldo e Edinalva. Pai do céu, nós te pedimos também pela irmã Marcele, que o Senhor venha, meu Deus, proteger essa viagem dela de retorno, Pai. A outra foi cancelada, mas essa daí ela quer vir e nós te pedimos que venha. Que o Senhor a proteja nisso, Pai, e que ela possa retornar. E se essa passagem foi cancelada, isso é para o bem dela. Nós cremos porque o Senhor está no controle. Mas a passagem para a vinda dela nós te pedimos, Pai, proteja que não seja cancelada e vá tudo bem, ela possa vir rever a família, Pai. Nós te agradecemos pela vida da Juliana, que recentemente buscou assim com força Jesus. E Deus, eu sei que o Senhor está vendo o coração dela. Eu te peço, meu Deus, prepara, meu Pai, o batismo da Juliana, para que ela venha sepultar a velha natureza e venha sair daquelas águas para uma novidade de vida na tua presença, e muitas são as bênçãos prometidas para Juliana. Que o Senhor a tome em tuas mãos, acampe os anjos ao redor dela para guardá-la e livrá-la de todo o mal, Pai. Meu Deus, que ela sinta no nosso convívio a tua presença e possa recorrer, quando precisar, aos irmãos, Pai, porque estamos aqui para cuidar, amar a todos os irmãos e também cuidar da Juliana. Pai, nós te pedimos por fim, pela nossa irmã que não pôde estar presente também, de alguma maneira, Simone, ela é médica, que ela está aí num dos hospitais na linha de frente. Proteja Simone, meu Deus. Não deixe que essa praga se pegue no corpo dela, Pai. Livra ela desse mal. Faz com que ela busque ao Senhor para que a tua blindagem esteja com ela. Que ela não te deixe, que ela esteja no caminho santo, porque ali o mal não chega. E se tentar entrar, vai ser completamente naufragado. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, por todos os profissionais médicos das nossas famílias, quem tem profissionais na família, ou conhecidos também. Livra eles do mal, Pai. Livra eles dessa iminência de contrair essa enfermidade. Meu Deus, dá-nos livramentos nesse tempo de pandemia. Dá-nos a luz do Senhor, saídas no coração. Aqueles que estão oprimidos, de alguma maneira ameaçados em seus empregos, seus trabalhos, estudo, meu Deus, dá livramentos. E que nenhum deles tenha nenhuma perda. Mas ainda que uma porta se feche, eu te peço, abra portas melhores e maiores para eles. Em nome de Jesus. Porque o Senhor cuida de nós e nós confiamos em Ti. E juntamente eu peço aos amados para declararmos ao Senhor, dizendo assim, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Diga com fé, meu amado, minha amada que me ouve. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Em Ti tenho posto a minha confiança. Coloco também minha família. Porque está escrito. Creia no Senhor Jesus. E serás salvo tu e a tua casa. Eu creio no Senhor Jesus. E já te louvo
pela salvação da minha casa. Pela salvação da minha casa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, meus amados? Amém. Amém. Deus abençoe a cada um aí, viu? Amém. Forte abraço, querido. Que saudade daquele abraço. Esse cachorro quente vai voltar. Esse cachorro quente. Bolo de chocolate. Uhul! De banana, de laranja, de cenoura. Vamos comemorar todos os aniversários atrasados. Amém. Amém. Vamos cantar um parabéns para a irmã Carla, irmãos? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, amado. Feliz aniversário adiantado. Beijo. Beijo no coração de todos aí. Tchau. Tchau.